Olá, eu sou Natália, sou confeiteira da Vovó Vegana e eu vou ensinar para vocês como ter uma festa vegana linda e deliciosa feita por você com os ingredientes que você geralmente encontra aí na sua casa. Hoje, aqui na cozinha, eu produzo mais de 400 quilos de doces por mês. Para conseguir isso, eu preciso trabalhar com processos práticos, eficientes. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, como trabalhar com eficiência e praticidade para produzir os seus doces veganos. Nesses 5 anos de confeitaria vegana, eu já atendi muita gente. Oi, meu nome é Camila Botelho e eu quero deixar aqui registrado o quão maravilhoso é o trabalho que a Natália faz na Vovó Vegana. Eu conheci de perto o espaço que a Natália trabalha. Além dos produtos serem com uma finalização incrível, serem impecáveis, não ser muito doce, as técnicas que a Natália usa na cozinha dela, eu vi que é o que faz a diferença no trabalho dela. Então, se você tá na dúvida aí de conhecer o trabalho da Natália, de experimentar o produto e os cursos da Natália, eu digo pra você, vá com fé que você vai se apaixonar. Eu conheci as maravilhas da Vovó Vegana no meu primeiro aniversário sendo vegana. Meu bolo favorito até hoje, que é o de brigadeiro com morango. Se você ainda não comeu, você precisa experimentar urgente. E depois foram muitos docinhos, aniversários. Em 2018 fez meu casamento com doces incríveis. Um bolo maravilhoso que ficou todo mundo de boca aberta. E até hoje eu sou muito fã e tenho muita gratidão por esse trabalho incrível, por essa culinária maravilhosa, esses doces de deixar a gente babando e esquecer da vida enquanto a gente se adoça num brigadeiro, num bolo, num cupcake. Maravilhoso! Não tem como falar, né, do nosso casamento sem falar da Vovó Vegana, que foi provavelmente o ápice da festa, com os doces, bem casado, e o bolo que é falado bem até hoje, aquele bolo de brigadeiro com chocolate. Sim, a ideia era fazer uma festa toda vegana e que não tivesse nenhum estigma do é comida vegana, é meio parecido ou não, mas que praticamente, as pessoas sabiam, mas que elas não percebessem que tivesse uma diferença e que gostassem de tudo como se estivesse comendo em uma outra festa que não fosse 100% vegana. E qual não perceberam, né? Não. Inclusive a gente não tinha comido ainda nenhum bem casado vegano e foi sensacional. Foi uma delícia. Todo mundo adorou, levou pra casa, gostou. O bolo tava uma delícia. A mesa ficou ali decorada com bolo, com os doces, com trufa, com tudo mais. E foi sensacional. E é muito bom poder contar com isso, né? Muito. Eu conheci a Vovó Vegana provando o pão de melado dela numa rede de fast food vegano. Amor à primeira mordida, definitivamente. Depois eu ganhei uma cesta de doces dela e aí eu pude conhecer vários produtos da linha. E ainda ganhei de aniversário um bolo dela. Aí pra mim foi o carimbo de melhor doce vegano que eu já provei na vida. Bom, tanto é que ela não só fez os doces do meu casamento, como ela também fez o bolo do meu casamento. Definitivamente, Vovó Vegana, os melhores doces veganos que eu já comi na minha vida. Eu conheci a Vovó Vegana há muitos anos atrás, quando uma amiga minha me encomendou um bolo de aniversário, porque eu sou alérgica à proteína do leite de vaca, intolerante à lactose. Então foi uma grande surpresa pra mim. Na época eu nem sabia que poderia existir doces veganos tão gostosos. E aí desde então eu virei fã de carteirinha. Sempre encomendo em todas as minhas datas especiais, bolos, doces da Vovó Vegana. Tudo é feito com muito carinho, tudo é feito com muito cuidado. Você sente esse cuidado, né, quando você recebe um bolo, quando você encomenda. E sem contar que o sabor é incrível, os doces são na medida certa, nem é muito doce, nem muito amargo, é maravilhoso. Eu super recomendo sempre, minha família inteira já é viciada em doces, bolos da Vovó Vegana. Eu conheço a vovó faz uns 3, 4 anos, quando eu resolvi pedir um bolo vegano para um aniversário. Aí eu coloquei no Google, apareceu Vovó Vegana, e vamos fazer o teste. Pedi bolo, pedi docinho, pão de melado, e foi a sensação do meu aniversário, os docinhos e bolo da Vovó Vegana, entre veganos e não veganos. E a partir daí eu comecei a pedir tanto Vovó Vegana, eu levava para casa de amigos, que acabou surgindo uma amizade entre mim e a Vovó Vegana de tanto que eu pedia. Até hoje, pra mim, é
o melhor doce que eu já provei em São Paulo, de ovo de Páscoa, de bolo, de brigadeiro, fantástico. Então, eu sempre indico e peço sempre que precisa Vovó Vegana, porque é realmente sensacional. Doces podem ser muito saborosos, sem nada de origem animal e feitos com muito carinho, como são os da Vovó Vegana. Estão sempre nos meus eventos aniversários e eu fico super contente de saber que agora mais pessoas vão ter acesso em como fazer essas delícias sem crueldade e distribuindo doçuras por aí. E também tive alunos. Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar para vocês que eu fiz o primeiro curso da Vovó Vegana e foi sensacional. Aprendi a fazer bolo fofinho, doce de leite, coisas gostosas e acessíveis. Não para todos os aniversários são com o bolo da Vovó Vegana e eu super recomendo. Olá, meu nome é Marcele, eu sou cliente da Vovó Vegana faz 3 anos já. Meus bolos de aniversário são sempre de lá, eu amo e fazem muito sucesso com os meus amigos, nunca sobra nenhum pedacinho pro dia seguinte. Então, quando eles abriram um curso de culinária ano passado, eu me inscrevi e eu amei o curso. Eu aprendi um monte de receitinha super simples de serem replicadas em casa. Um dos meus favoritos é o bolo de laranja, que também faz muito sucesso com os meus amigos. Eles pedem para eu fazer toda vez que eles vêm aqui em casa. Aprendi o brigadeiro de chocolate, que também é fácil. O leite condensado de coco, que acabo jogando em outras receitas de outras sobremesas também. E o que eu mais gostei no curso é que a Nath, ela contou os segredos que deixa aquele bolo fofinho, aquele bolo tradicional de vó, que às vezes é difícil a gente encontrar, é difícil replicar no vegano. E eu aprendi a fazer tudo isso. Eu tenho feito várias receitas em casa, porque são simples e são uma delícia. E eu super recomendo esse curso. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, empreendo na área de alimentação vegana e vim falar um pouquinho do curso da Vovó Vegana. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz na área no início de 2019 e me deu muitas noções sobre confeitaria básica. Eu recomendo muito que vocês façam, porque ele ensina a gente a fazer receitas que são muito fáceis e que normalmente a gente acha que são mais difíceis e que são muito vendáveis. Então, para quem vai empreender, é uma ótima opção e para quem vai fazer para a família também. São receitas muito gostosas, a equipe é ótima, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Recomendo demais, um beijo para a equipe da Vovó Vegana e boa sorte para todos no curso. Se você acha que os seus bolos não dão certo, que não tem jeito, uma hora fica duro, a massa não fica boa, calma que tudo tem solução. Eu também já passei por esse problema na cozinha. Ninguém nasce cozinhando, ninguém nasce sabendo fazer nada. Calma que tudo tem solução. Quando eu comecei lá atrás, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a perder 6 massas de bolo, porque uma hora não crescia, outra hora ficava dura, nada ficava do jeito certo que eu queria. Daí eu respirei fundo e precisei entender para que serve cada ingrediente que eu passei a vida inteira comendo antes de virar vegana na hora de fazer um bolo. Qual a função de cada ingrediente quando eu ia preparar um doce, um bolo, um docinho, festa para aniversário. Quando eu comecei a estudar o assunto, eu percebi que tinha pouquíssimas referências aqui, então eu tive que buscar referências de leitura lá fora, da culinária estrangeira, para conseguir adaptar para nossa culinária aqui com os ingredientes que a gente tinha disponível. Foi aí que eu entendi que eu não precisava recriar um ovo vegano. Eu só precisava entender qual era a função de cada ingrediente na hora de preparar o meu doce. Aí eu sentei, reescrevi a receita e utilizei os ingredientes que eu já tinha geralmente na minha cozinha. Abri mão do ovo de linhaça, da biomassa de banana, nada contra quem usa, eu só queria trabalhar com ingredientes mais práticos. E foi aí que eu consegui chegar na massa que eu tanto queria lá na época. Quase assim, chorei de alegria quando eu vi que a massa saiu perfeita, do jeitinho que eu queria do forno. Daí então, eu fiquei super animada, me animei, fiquei empolgada. E fui atrás para estudar ainda mais, fui atrás de cursos, fiz novos testes, experimentei novas receitas, texturas, sabores, para criar o primeiro menu da Vovó Vegana. E a gente resolveu compartilhar agora isso com vocês, porque já tem um tempo que as pessoas pedem, pessoas de outras cidades, de outros estados, que querem ou comer os nossos doces ou preparar doces parecidos com os nossos.
e antes não conseguiam. Agora que todo mundo tem que ficar em casa, tem que se cuidar, a gente achou uma boa oportunidade para você preparar um doce maravilhoso aí com a sua família, ver que é perfeitamente possível fazer um doce vegano com ingredientes acessíveis. Vamos lá então para nossa receita. Para fazer essa receita, você vai precisar olhar lá no nosso perfil do Instagram. Eu passei primeiro a receita da massa dos cupcakes, tá? Eles vão render mais ou menos uns 24 cupcakes, umas 24 unidades. Aquela quantidade que eu passei lá no Instagram, ela corresponde a um bolo de 1 kg. Eu separei aqui em 3 formas de 15 centímetros de diâmetro. Se você não tiver essas formas, você pode fazer uma forma que você geralmente utiliza para fazer o bolo de 1 kg. Você só vai precisar cortar a sua massa direitinho. Para você desenformar o seu bolo, uma coisa muito importante, ele não pode estar quente, senão o seu bolo quebra, tá? Ele precisa estar de morno para frio para você começar a desenformar ele, e não vira ele de uma vez no prato também. Primeiro passa a faquinha na lateral também com muito cuidado, sem ser aquela faquinha de ponta, aquela faquinha redonda, ou então você faz com uma espátula também, que é bem fácil, que é como eu faço, tá? Eu começo a puxar o meu bolo, ó, ele estava na temperatura certa, aqui ele já soltou, tá? Você higieniza muito bem as suas mãos, a gente trabalha com luva, tá? Só você higienizar direitinho com água e sabão para não ter contato com a massa, qualquer recheio que vai consumir. Se você não tiver, você fizer nessas formas, essas 3 formas de 15 centímetros, você pode utilizar a sua forma, você faz para o teu bolo, na hora de você cortar, não ficar aquele bolo desnivelado. Eu vou mostrar como vocês cortam a massa retinha. Eu vou simplesmente aqui pegar uma faquinha de cozinha para corte e eu vou marcar. Aqui é fininho porque estou em 3 partes, tá? Eu vou marcar aqui no diâmetro do meu bolo, na lateral dele, para depois ele ir certinho. Porque o que acontece? Você seguindo assim, teu bolo não vai ficar torto, tá? Se você não tiver aquela faca grande para cortar de cozinha, que é a faca que a gente geralmente usa para fazer o corte do bolo, usa essa, só vai devagar, tá? Para você não cortar, não arrancar a massa nem de cima ou de baixo, ou se você achar fácil também com uma linha. Agora que a minha massa já tá solta, eu vou pegar, vou virar a forma com cuidado e com a massa já depois de ter esfriado, muito importante ela não tá quente. Como ela tem 15 centímetros de diâmetro, eu consigo pegar com a mão, tá? Se for uma forma um pouquinho maior, não tem problema. A gente utiliza algumas superfícies na confeitaria para passar massa de bolo por cima de recheio. Se você não tiver em casa, você usa um pratinho liso, tá? Para tua massa não ficar torta, que também não tem problema nenhum. Você só coloca ele na forma e você vira com cuidado, tá? Peguei, virei aqui, coloquei em cima do meu pratinho para depois eu montar com o bolo. Se você fizer o teu bolo em 3 partes, tá? Se assegura que não ficou nenhum excesso de massa de algum lado. Passa a faca para deixar bem retinho. Aqui eu já passei, eu só vou retirar, tá? A gente costuma trabalhar para rechear os bolos com o bico de confeiteiro. Se você não tiver, não tem problema nenhum. Eu separei aqui as coisas mais simples para vocês verem que não tem dificuldade nenhuma. Você pode fazer com os ingredientes e com os utensílios aí da sua casa. Você pega uma colher, uma para você pegar o recheio e outra para você empurrar o recheio. Se você utiliza a mesma colher para pegar e para passar, você pode acabar levando massa com isso, tá? Então, com uma massa eu vou empurrar e vou rechear outra. Peguei com uma colher, começo a passar o recheio com a outra. Agora eu vou começar a colocar os meus morangos, as minhas frutas, e é muito importante reforçar para fazer a higienização certinha das frutas. Só água não resolve. Eu preciso colocar as minhas frutas na minha solução de hipoclorito de sódio, você encontra em qualquer supermercado com água, tá? Então eu vou colocar na concentração de 2 a 2,5, corresponde a mais ou menos uma colher de sopa, e eu vou misturar para 1 litro de água e vou deixar as minhas frutas lá por uns 20 minutos mais ou menos. Então eu vou passar o papel toalha para absorver a água dessa limpeza, porque a fruta normalmente ela já libera a água, tá? Então quanto mais sequinho eu colocar ela no bolo, mais tempo ele vai durar. Antes de colocar no bolo, vou passar para vocês, colocar secar aqui
meu papel toalha. Eu gosto de trabalhar com pedaços médios. Se eu corto pequenininho, as pessoas acham que dá aquela sensação de que tem mais pedaços, só que ele acaba sumindo um pouquinho no recheio. Então eu gosto de trabalhar com pedaços médios para a pessoa conseguir sentir bem a fruta misturada com o chocolate, tá? Gente, eu gosto com bastante fruta, tá? Com bastante morango aqui no caso, porque eu acho que fica uma mistura muito gostosa. Eu posso caprichar na quantidade de recheio de chocolate, que vai ficar aquela mistura de cítrico com o chocolate da fruta muito gostosa, tá? Peguei aqui o pratinho que eu falei pra vocês que eu tirei lá no começo, coloquei aqui em cima. Posicionar direitinho, cortar algum possível excesso de massa que possa ter ficado aqui na cobertura. E visualmente também ele fica bem bonito quando eu coloco bastante morango. Você vai ver aqui pela lateral o contraste das cores, tá? Vou agora começar a rechear a minha segunda parte, tá? Com bico de confeiteiro, como eu falei pra vocês, eu venho colocar o brigadeiro no saco, venho aperto aqui em cima. Tô fazendo com a colher pra vocês verem que dá pra fazer em casa com as coisas que você tem em casa também, tá? Vamos agora colocar a nossa última parte de massa, tá? Mesmo processo, colocar a mão, segurar direitinho, desenformar. Venho aqui, isso você vai fazer com prato, tá? Eu tô fazendo aqui batendo o olho, eu já consigo ver algum excesso de massa. E vou tirar aqui algum excesso que possa ter ficado. Na cobertura, eu também vou colocar o meu brigadeiro. Eu tenho que ter bastante cuidado na hora de movimentar, para não começar a balançar o meu bolo, tá? E eu vou colocar menos do que eu coloco no recheio. E tomo muito cuidado para minha colher ficar só na cobertura. Se a minha colher entrar em contato com a massa, na hora de eu balançar, na hora de eu mexer, alisar a minha cobertura, eu posso levar massa comigo, tá? Mas se acontecer também, tudo bem, você consegue cobrir com as frutas, tá? Com a tua decoração em cima no topo. Eu vou deixar um pouquinho de massa aqui na lateral aparecendo, eu não vou cobrir ele todo, tá? Porque eu acho que fica bonito aparecendo a cobertura com um pouquinho da massa. Eu vou colocar aqui uma florzinha para decoração. Essa flor, ela não é comestível, que eu tô colocando, tá? Eu fiz a higienização do talo dela também. Você pode colocar com uma flor comestível. Se você quiser também, pode jogar um pouquinho de granulado, tá? Não tem problema nenhum, aí você decora. Também dá pra colocar aquele açúcar gelado, que é aquele açúcar na confeitaria que a gente utiliza pra colocar em sonho, donuts. Fica bem lindo, bem gostoso, tá bom? Agora vamos pra melhor parte, que é comer esse bolo incrível. Pessoal, essa foi a nossa aula bem rápida, porque o tempo aqui é curto, não dá pra gente se estender muito, mas eu tenho uma novidade muito especial para dar para vocês, que vocês já pedem há muito tempo. A gente preparou com muito carinho, muito amor para vocês, o nosso primeiro curso online de como fazer a festa vegana aí na sua casa, com massa, recheio, cobertura. Eu vou te ensinar a fazer um chantilly, uma ganache maravilhosa. Tem brigadeiro, beijinho, cajuzinho. São 5 módulos divididos em massas, recheios,
coberturas, docinhos e a montagem dos bolos. Como eu vou preparar a minha massa, como eu recheio, fazer uma finalização com cobertura, tudo com ponto certinho para você fazer um bolo não só muito gostoso, mas lindo demais aí na sua casa. O curso é online, dá para você que está em qualquer lugar aí do Brasil, que sempre pediu muito para você assistir, fazer no seu tempo, na sua hora. Você vai poder tirar todas as dúvidas comigo. Não é aquele curso que você só recebe o conteúdo e fica perdido sem saber o que fazer. Não, eu vou conseguir te dar esse suporte, então pode ficar tranquilo. Você vai aprender, vai tirar todas aquelas dúvidas de como eu faço para substituir ovo, leite, como eu deixo a minha massa fofinha, gostosa. Você vai tirar todas essas dúvidas e o melhor de tudo, com ingredientes fáceis, com ingredientes acessíveis, que não demandem um pré-preparo muito longo. É daquele tipo, quero preparar um bolo, quero fazer um bolo, o que eu faço agora com os ingredientes que eu tenho aqui na minha cozinha? No módulo de massas, você vai aprender como deixar um bolo fofíssimo, muito gostoso, tempo de assar certinho, o substituto que eu já falei para vocês do leite e do ovo no bolo, da minha massa, como que eu faço para preparar uma massa branca e uma massa de chocolate, é uma base de pão de ló maravilhosa, super coringa, que você vai poder mesclar com outros recheios que você gosta também. Vou te ensinar também a deixar um bolo molhadinho, super gostoso. Vou te explicar também porque que às vezes a tua massa pode sair dura, ela pode ficar seca, você vai entender onde que você está errando nessa substituição. Nos recheios, eu vou te passar a fazer 4 tipos de recheio: ganache de chocolate, paçoca, brigadeiro e prestígio, todos maravilhosos. E você pode mesclar esses recheios com as massas de acordo com a sua preferência, conforme você gostar. Na cobertura, eu vou te explicar também a fazer um chantilly maravilhoso, te explico as diferenças dos leites, o ponto do chantilly, por que às vezes dá errado e você não consegue deixar o teu chantilly no ponto, e também a cobertura de ganache de chocolate, a diferença dela pro ponto de recheio, pro ponto de cobertura. Daí a gente vai para os docinhos. Como que eu vou deixar o meu docinho gostoso, meu brigadeiro, meu beijinho, meu cajuzinho, sem cristalizar, sem ficar aquela coisa puxada, aquela coisa dura. Você vai entender por que isso acontece. Eu vou te ajudar a fazer uma festa maravilhosa aí na sua casa. E por fim, eu vou te ensinar como montar esses bolos, a mesclar as massas e o recheio, deixar o meu bolo reto, fofinho, molhadinho e com um acabamento bonito. Também validade, conservação, congelamento. E além disso, não parou por aí, você vai ganhar um bônus de uma aula maravilhosa de como fazer um bolo de letra. Sabe aquele bolo lindo, maravilhoso, com a inicial do nome da pessoa que você me quer presentear, para colocar com fruta, com flor, o tipo de flor. Eu vou te ensinar tudo isso, vai ser incrível, é um presente lindíssimo para você dar para quem você ama. E agora eu te pergunto, quanto que vale tudo isso? Quanto que vale esse conhecimento que você vai levar para sua vida, para você aprender a fazer bolos veganos maravilhosos, para acabar com o preconceito do pessoal que acha que bolo vegano, doce vegano é ruim, sem gosto, é sem graça, para aquela coisa linda, aquela coisa que você dá, aquela garfada, aquela mordida, vem aquele conforto no coração. Você vai levar isso para sua família, para quem você ama. Tudo isso para aprender comigo vale menos de R$50 por mês. Você consegue aprender com a vovó vegana como fazer uma festa maravilhosa aí na sua casa. Gente, menos que uma pizza por mês para aprender comigo. E agora que você já fez a aula comigo, viu como a gente gosta de passar para vocês ingredientes simples que vocês conseguem reproduzir na casa de vocês? Vocês que já conhecem o padrão dos nossos doces, como a gente gosta de trabalhar com doces bem gostosos, chocolatudos, bem recheados. Se mesmo assim, por algum acaso, você não conseguir fazer o curso, qualquer que seja o motivo, não tem problema nenhum, você tem uma garantia de 7 dias para ter o seu dinheiro de volta, sem nenhum problema, sem nenhuma dor de cabeça. Você tem acesso a esse curso por 1 ano. Eu vou te dar, nesse período que você fizer o curso, todo o respaldo para você conseguir reproduzir as receitas que a gente vai ensinar aí na sua casa, sem complicação nenhuma. Gente,
Vem, que eu tenho certeza que você vai gostar, vai ser muito bom, muito legal você aprender doces e veganos super deliciosos para preparar para quem você ama, para quem é especial para você. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido e muito fácil essa a proposta que a gente está passando para você. Não precisa ser uma festa complicada e é isso que eu vou te ensinar. Clica aqui que vai ser muito legal te encontrar aqui do outro lado.